Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião em atendimento ao requerimento número 80 de 2019, cujo assunto é a reunião com os secretários da Receita e Administração para tratar da situação financeira do município. Requerente vereador João Domingos Zimmermann e vereadores que subscrevem. Para fazer parte da mesa, então, convido o vereador João Domingos Zimmermann. Ok. Solicito, então, e desde já agradeço, a presença do secretário da Receita, Bruno Marques, para fazer parte aqui da mesa. A secretária da Administração, a Daniela, e a contadora do município, a Priscila. Bom, para facilitar, então, a condução da nossa reunião, desde já agradeço a presença do vereador Elson João da Silva, o vereador João Domingos Zimmermann, ao Hermes, representando o vereador Dr. Adriano. Para facilitar, então, a nossa condução, nós vamos passar a palavra para os vereadores e, à medida que eles forem fazendo as suas colocações e os seus questionamentos, a gente já aproveita e responde. Como o assunto, às vezes, ele pode gerar uma dúvida se pertence à Receita, se pertence à administração, se quem tem mais conhecimento é a contadora. Então, quem couber a resposta, é só se manifestar, mas eu gostaria que falasse ao microfone que a gente está gravando essa reunião, ok? Então, passo a palavra ao vereador João Domingos Zimmermann para as suas considerações. Boa tarde, senhor presidente. Quero aqui, em nome da Daniela, da administração, da Priscila, da contadora e do Bruno, que é o da Receita, o assessor do Hermes, o secretário Rafael, né? Nosso controlador Adriano. O controlador. Desculpa, o Vinícius e o vereador Elson. Dizer que esse requerimento foi assinado ainda pelo vereador Salmir, vereador Fernandes, vereadora Magali, Ednei Miller, Ricardo Mauri, João Luiz, Nassete, ainda o Maneca, que aqui não está, mas ele acertou, e o Ney, vereador Ney e vereador Bilico. Então, eu acho assim, assinar um requerimento de vereador Elcio também, claro, já falei. Eu acho assim, dá uma baixadinha. Eu acho assim que quando um requerimento dessa natureza, que vários vereadores assinam, no mínimo da presença, não talvez do vereador, mas de um assessor, em respeito a vocês que se deslocaram e é de grande importância, talvez para mim, muita, mas para o município, e que nós somos funções públicas e devemos explicações, ainda mais quando começa a sair na mídia, coisas que ficam em dúbio. Então, nós temos que ou responder a esta casa ou responder à imprensa. Então, por isso, eu fiz questão de ver esse requerimento, porque eu fui muito cobrado pela imprensa. Vocês da oposição não fazem nada, que nós somos taxados como oposição. Eu, pelo contrário, eu sou fiscalizador do recurso público. Já fui governo, fui secretário, então eu não vejo assim, oposição. E quando a imprensa começa a dar muito em cima, querer pegar muito, a gente começa. Aí eu me sentei com o vereador Salmir, com o Maneca, que é a nossa bancada do MDB, e disse que ia entrar com requerimento e foi acatado pelo vereador, tanto é que outros vereadores assinaram. Então, vários questionamentos eu vou fazer, mas fico triste dos colegas, né? E eu sou um vereador que participa de quase todas, né, presidente? Todas as audiências públicas eu estou presente. E aquela que fizeram dia 30 lá do quadrimestre, eu não pude, que bateu junto com a nossa aqui. Aí o Bilico foi lá, aí o Manuel Ailton foi lá e nós ficamos aqui com outro compromisso. Aquela eu gostaria de ter ido também. Mas vamos lá. Uma boa gestão financeira de um município deve primar pelos princípios da sustentabilidade fiscal, que é a capacidade de administração e arrecadar e gerir recursos, arrecadando de forma em que cada exercício orçamentário e receitas cubram as despesas e não
e não atrás de pagamentos que fique. Então, o que preza por uma administração é trabalhar sempre no verde. Não podemos ter mais despesa do que receita. E o que se está vendo hoje, em certas informações, é que está ao contrário. Por isso, fiz questão de fazer essa leitura. Dados do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina relatam que, em primeiro semestre de 2019, Biguaçu, esses são dados da fonte do Tribunal de Contas, tá? Total de receita arrecadada, 111.887.792,21. Total de despesas empenhadas, 132.340.735. Deve ter até mês de junho, tá, gente? Esses dados, né? Que falta fechar. Então, uma diferença de 20.452.000. Mesmo considerando que deve ter sido contabilizado até junho, novos aportes de transferência da União do Estado, fatos que clamam atenção, né? Pode aí entrar alguns aportes que podem ou aumentar ou diminuir. Mesmo considerando que deveria ter sido contabilizado, tá, já li, da União. Terceiro, despesa lançada no exercício anterior de 935.662,51, serviço total de dívida amortizados em cargos até junho de 3.192.000, soma destas obrigações de 4.595.000. Eu não entendi nessa colocação, depois eu gostaria de explicar-se o porquê desses dados. Aí, se alguém quiser anotar aí essas diferenças, para depois fazer a resposta, também pode interferir nas minhas colocações. Ainda se lê na imprensa que as transferências caíram 30% do governo municipal, anunciados os cortes de despesa remanejada orçamentária para fechar o ano. Essa situação não é preocupante? O município fechar aí, como foi dado e passado pela imprensa, de 30%? Essa situação ainda indica que há sérios problemas na sustentabilidade fiscal do município de Biguaçu. O orçamento de 2020 está trabalhando com esse cenário, aquele que você mostrou para nós. Nós estamos com essas diferenças todas. E como é que fica para 2020? Tá? Existe risco de atrasar fornecedores ou de se deixar restos a pagar para o exercício de 2020, ainda nesse 2019? Existe risco ainda para deixar dívida ainda? Esta situação não fere o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal? Quando se deixa resto a pagar dentro do exercício? Qual a previsão de serviço e da dívida para 2020? Os novos empréstimos autorizados vão impactar no ano que vem? Tendo em vista que nós aprovamos agora quase 6 milhões para 13 de maio, tem mais um de 10 milhões que chegou aqui, o que traz uma carência de 24 meses e traz para pagar em 96 meses, coisa que esse prefeito não está preocupado, que não vai cair no colo dele, não cai no colo desse prefeito, com certeza vai cair por outros prefeitos. Aí, quando o município, eu sei que o município tem, como se diz, capacidade financeira. Ele tem capacidade financeira, mas se está pensando, se nós estamos com dificuldade em vários itens para ser cumprido, como agora, eu vou chegar depois, né, no mesmo questionamento, então me preocupa, se ele tem, e vai impactar, e ele continua fazendo, como já tem outros que estão sendo parcelados, que agora que vão começar a chegar a vir, como é aquele 11 milhões que foi feito Cachoeira, mais 6 milhões de outro que foi feito também, mais um de 6, das máquinas, né? Isso. Então, a gente fica muito preocupado com o que o município está passando. Quais as ações para melhorar a arrecadação própria, apesar de elas representarem cerca apenas de 20% da arrecadação total? Eu sei que o município, a União hoje, ela estava arrecadando 2,49 e caiu para 0,92. Então, o município, com certeza, o repasse, ele teve uma queda. Mas o município está prevendo isso, que a federação não está repassando o total? Qual o gasto anual com cargos comissionados, gratificações do orçamento 2020 prevê corte desse gasto?
Por exemplo, nós estamos com esses gastos de orçamentário, de cargos comissionados e gratificações. Prevê cortes para o ano que vem? Tem alguma coisa prevista? Pô, se nós estamos nessa situação, o município está pensando nisso? Porque essa casa tem cobrado do prefeito as relações dos cortes que ele disse que fez. Fizemos corte lá, cortei cargo comissionado aqui, mas nunca chega. Então, quando não chega, a gente tem que solicitar essas reuniões assim, ó, de respostas, né? Quais são as ações que prevê para a redução dos gastos supérfluos? Eu vou ler depois aqui o que o município está gastando em supérfluos, que a gente vê que não pode ser, o município, na situação que nós estamos, na economia que nós estamos, não podemos estar gerando despesas supérfluas. Então, o município tem que prever alguma coisa. E nada mais, vou chamar de vocês, né, para não estar citando o nome, vocês que estão na frente dessa área, que é a área econômica do... Né, tem que prever isso aí. Não, aí eu posso dar uma lida e depois vocês podem, por isso que eu digo. O ideal é que nós tivéssemos uma cópia, né? De repente até tivesse sido encaminhado anteriormente para a gente, porque o que foi encaminhado aqui foi a respeito das matérias vinculadas, os decretos municipais. Eu vou falar das matérias vinculadas, inclusive. Então tá bom. Trouxe o jornal. E nada mais é o que eu tinha aqui antes, sim. Posteriormente saiu na matéria vinculada. Uhum. Eu já tinha feito uma consulta e saiu essa matéria. Mas eu vou ler ali, tá? Eu vou ler agora dados levantados através do Tribunal de Contas, atualizado pelo IPCA. Vou até pular alguma coisa aqui, tá, gente? O gasto com material de consumo de 8.819.844,44 no semestre de 2019. Gasto no anual, né? Gasto mês, 1.469.000 gastos. Aumento do gasto mensal em relação de 2018 para esse, 66,78% desse tipo de gasto. Material de consumo? Material de consumo. Daí nós teremos que fazer uma análise detalhada, né? Pois é isso aí que está levando o município. É isso que está levando. Eu posso depois tirar xerox e vocês encaminhar. Sim, que deve ficar melhor para nós respondermos. Faço questão de mandar. Vamos ver aqui. Gasto com serviço de informática, gasto médio mensal, em 2019, 182.773. Mensal? Mensal. Dados do Tribunal de Contas. Contra 70.752 em 2018, um aumento esse mês de informática de 158%. De 182 contra 70 do ano passado. Mas eu acredito que lá no tribunal esteja pelo empenhado, né? E daí a gente já empenhou praticamente o ano inteiro. Acho que a parte de informática falta o mês de dezembro da empresa IPM. Então, o que acontece, vereador Nina? A gente faz os empenhos no início do ano e, à medida que as notas vão chegando mensalmente, nós vamos liquidando, que é o caso aqui do primeiro, né? Uma receita arrecadada de 111 milhões e o total de despesa empenhada 132 milhões. Então, o que acontece? Lá no início do ano, nós disparamos os empenhos de estimativa, água, luz, telefone, empresa Neorrede, que fornece parte de informática também, telefonia, o sistema que nós locamos da IPM, a amortização da dívida, tudo isso a gente empenha no início do ano, no mês de janeiro, na primeira semana, já para comprometer o orçamento com as despesas contínuas. Isso nós fizemos no município, a Câmara também faz aqui na contabilidade, então a gente já compromete o orçamento. E, à medida que a receita vai entrando, nós vamos liquidando essas despesas. A gente faz, né, uma previsão orçamentária da arrecadação da receita. Até o senhor não pôde estar presente na última audiência pública, nós mostramos os dados, né? Realmente, orçamentariamente, a gente tem um déficit em algumas unidades gestoras, mas a receita que está entrando, ela está comportando a nossa despesa. Nós estamos pagando os fornecedores em dias, ali pagamentos de 10 em 10 dias, o setor de tesouraria faz com a secretária. A nossa receita própria, ela, inclusive, alguns, está acima do que foi projetado, como o ISS, o ITBI, e outras receitas. O IPVA também, recurso do Estado, também está vindo acima do que foi projetado. E esses cortes que o senhor cita, que a mídia cita também, que nós tivemos que fazer alguns decretos, não foi para cortar os serviços públicos, foi para contingenciar algumas despesas que a administração acha que não é tão
necessária como acho que tem que ser contínuas, né? Para poder manter os serviços assim prestados para os munícipes. Então, aqui tem... De repente, eu iria respondendo um a um aqui do senhor, porque esse papel nós não temos. Depois vamos ver aqui, as despesas lançadas no exercício anterior. Esses 935 mil, teria que averiguar o que é certinho para passar corretamente para os senhores o que é. Amortização da dívida. Claro, nós empenhamos lá e vamos liquidando mensalmente. Nós temos diversas dívidas, nós temos parcelamento com o INSS, nós temos parcelamento com o Badesc, com o Protransporte, esses 11 milhões a gente já vem pagando há alguns anos. Até tem um saldo aí dos 2 milhões que vai ser utilizado agora, foi reprogramado. Nós temos também com o PNFM, que é outra operação de crédito com o Badesc. E essas dívidas, elas passam assim de gestão para gestão, né? Claro, o município vai fazendo conforme a sua capacidade financeira para pagar lá na frente. Mas, Priscila, esse total aí da despesa empenhada, ela condiz com a realidade anual ou ela Condiz, porque nós fizemos... tanto que até agora a gente arrecadou... O senhor trabalhou semestre, né? Eu fiz pelo quadrimestre, que foi que nós apresentamos na audiência. A gente arrecadou 151 milhões, um pouquinho mais, e fizemos despesas de 132 milhões. Essa despesa eu falo liquidada. Priscila, quer ver mais aqui? Ó. Se no ano de 2019 está sendo gasto 182 milhões, se fazer uma divisão ele aqui por 12, ele vai dar 15 milhões e pouco, né? 15 vezes 12 dá 180 milhões. Sim. Aí o ano anterior foi 70 mil dividido por 12, que não chega a 8. Não, entendeu? mas não foi só 70 milhões de gastos de despesa é o que o Tribunal de Contas mostra. Então... Do total? Esse aqui foi levantado na... Não, mas não foi 70 milhões. Qual é o item do senhor aqui? Não, aí está na outra folha aqui, não está nessa aí. Aqui, está na folha de despesa. Como eu vou dizer outra aqui, ó, gasto com passagem, despesa com locomoção. Média de 2019, 17.864. Por mês? 3.500 no ano passado, 2018. Esse ano já gastaram 17.800.000 com locomoção. 17 mil contra 3.500. 17 mil são... Não, mas 17 mil para 3.500 o ano todo... Não, esse aí não foi 17 milhões. A despesa de locomoção aí... Deu 410%. Mas não foi isso que foi. A gente pode pegar certinho. Passagem e locomoções. Provavelmente aqui, como o senhor trabalhou com o semestre ano passado, o ano total... Ano passado, ano total. Esse ano só semestre. Mas se eu vou botar o ano todo, então, se começar a gastar mais uns 6 meses que falta computar... Porque o que é destinado para a locomoção foi o mesmo valor do ano passado, que é para passagem dos idosos, no caso, e algumas passagens da assistência social de pessoas que voltam assim para o seu... Eles destinam ali, eles doam, né? É porque essa planilha aqui é tirada do Tribunal de Contas. Sim. E os dados que eu levantei foi nessa fonte. Aí nós temos que analisar um por um, né, vereador Nino? Eu preciso do papel certinho para a gente fazer o levantamento. Porque esses dados aqui, a receita arrecadada, despesas empenhadas e situação de orçamentária, né? São 3 linhas, verde e azul. Aqui está preto e branco, mas eu fiz questão de pegar o original no computador e botar verde, azul e vermelho, para mim ter o que está subindo. Mas é o que eu expliquei, a empenhada, a gente já faz uma previsão até no final do ano. E a gente vê que as despesas empenhadas, elas estão só subindo, enquanto que a outra não faz acompanhamento. Aí me preocupa quando o município começa a fazer esse tipo de empréstimo e fica na situação que nós estamos hoje. E isso aí é preocupante, que mesmo que o município ele tem ali uma folha em 50%, 51%, mais ou menos deve não estar... Chega. Não chega, né? Não. Ela está, só que ela tem outros meios que eleva a folha. Então, isso é preocupante. Nessa situação, como está a LDO para nós aprovar agora. E eu me preocupo em fazendo a média de gasto, e isso que a gente tirou média de gasto agora, né? Agora. A gente quer dizer, o município não falta muito, mas falta um ano e 2 meses para acabar esse mandato. E eu estou vendo o prefeito fazendo dívidas e dívidas, e que talvez com essa matéria que saiu no Bigode News, até me estranhei, que é um jornal do governo, né? Um jornal que planta tudo que é do governo. Isso é justo. Tanto é que ele me usou como laranja. O Ramon andou me chamando a atenção através do vereador Fernando, porque o Nino, não levantei nada, esse cara me usou como laranja. Esse tal de Alexandre. Eu falei para o Fernando, eu não falei nada, nem sabia disso aqui. Agora o jornal traz isso aí, pronto, eu fico sabendo, né? Aí eu vou ficar sabendo. Então, aí o Alexandre vem me usar,
fica aqui fazendo foto minha na tribuna para me usar contra o Ramon, dizer para o Ramon, o Nino levantou isso. Eu ia falar com o Ramon hoje, nós estávamos na audiência, quase que eu peguei o Ramon para perguntar sobre isso. Tem que dar satisfação para o prefeito. Não tem que dar satisfação. Eu, como vereador eleito pelo povo de Biguaçu, a minha função é essa. E eu não admito que um prefeito fica aí, Ramon bloqueia 7,6 milhões do orçamento. Me surpreendente, a imprensa nos procurou, vereador? Não fez entrevista com Vossa Excelência comigo? Ela veio me procurar, porque, primeiro eu não sabia do decreto. Aonde a gente pegou a cópia do decreto, ficou sabendo aonde que tinha sido. Aí vai me bloquear aí 2,6 milhões do hospital. Em que área? Vou explicar para o senhor. Lá no início do ano, o município ele faz um decreto de desmembramento da receita mensal e das despesas. E a LRF, lá no artigo 9º, ela pede para a gente acompanhar bimestralmente essas receitas. Elas são divididas em mais de 100 fontes de recurso. Se o senhor puder depois pegar o decreto número 32, lá no site da LIS, no site do município, ele está publicado. E a gente faz essa avaliação bimestral. Então, como é que funciona? Se foi previsto arrecadar R$1.000 numa fonte e não veio, o município tem que ir lá e bloquear essa dotação, essa despesa, para não realizar a despesa sem ter a receita para poder custear, para equilibrar a fonte, deixar a fonte equilibrada. Então, agora, no 4º bimestre, a gente fez essa avaliação bimestral, que até foi apresentada também na audiência do quadrimestre. E foi detectado que algumas fontes realmente não ingressou a receita do que havia sido planejado. Uma delas foi a receita de transferência do Estado para a manutenção do hospital. Foi feita a previsão que até o 4º bimestre seria transferido 2,1 milhões, conforme lá um acordo, não foi um acordo assinado, e a receita não veio. Então, o município tem que ir lá e bloquear esse orçamento para não poder fazer despesa, transferir esse dinheiro, nem teria essa receita para transferir para o hospital, realizar a despesa lá. Outras coisas que tiveram, operação de crédito junto ao Badesc. Ainda não foi assinado lá, nós ainda estamos encaminhando documentação para o Badesc para ver se aquela operação de crédito vai ser firmada. Não foi firmada, eu tenho que ir lá no orçamento e bloquear para a gente não poder realizar a despesa, porque a gente não sabe se a receita vai vir. Se ela vier, a gente desbloqueia no próximo bimestre. Tiveram outras receitas também, vereador Nino, transferências do governo federal para o MAC da Saúde, para o PAB. O PEMAC está sendo transferido menos do que havia sendo transferido nos anos anteriores. Então, nós temos que bloquear o orçamento dos recursos vinculados e custear com recurso ordinário. Por isso que foi encaminhado um projeto de lei para a Câmara, que foi aprovado, inclusive, suplementando 2 milhões e pouco lá na folha da saúde, porque o recurso que está vindo não está sendo suficiente. A gente tem que tirar daqui do município e injetar lá para poder manter os serviços deles, poder manter a folha, que foi praticamente tudo folha. Então, uma coisa vai puxando a outra. Os recursos da assistência social do governo federal, tirando o Bolsa Família, que vem regularmente, os restos estavam contingenciados, estavam trancados. Agora, esse mês é que veio 10 mil para a proteção social básica, que é para o CRAS, e 10 mil para a proteção especial... Proteção especial, é assim, que é para o CREAS e para Casalar. E daí o município tem que bancar com recurso ordinário e a gente tem que ir no orçamento e bloquear, para não poder contar com uma receita que, de repente, não virá. A gente tem que... Priscila, mas o município não tem que se preocupar com isso, não ficar contando da galinha, entendeu? Não, mas a gente faz acompanhamento eu bimestral. acho que o município começa a se preocupar um pouco e depois está querendo bloquear recurso. Aí aqui, como diz aqui, dívida da Prefeitura de Biguaçu, sob a gestão de Ramon Volini, aumenta 66% em 4 anos. A dívida aumentou, mas a receita corrente líquida aumentou na mesma proporção, maior, que o percentual até diminuiu ali. Aí depois a gente vê um decreto fazendo... Porque daí são fontes diversas. A dívida a gente paga com recurso ordinário. Priscila, mas aí eu gostaria de tentar entender, como funciona essa matemática que você está mencionando. Se você está dizendo, a imprensa ela noticiou que a dívida do município aumentou em 60%. E aí você diz que a receita aumentou na mesma proporção. Receita corrente líquida. Então, se a receita aumenta na mesma proporção, a gente não tem dívida. Se a gente não tem dívida, eu entendo assim, por exemplo, se eu gasto 10 e eu arrecado 10, eu não tenho dívida. Se eu não tenho dívida, se ela aumentou em 60%, considerando ali o que foi falado no Biguá News, que aumentou em 60% a despesa, a dívida do município. Se aumentou em 60% a receita, nós não temos problemas
financeiros com o município. Se nós não temos problemas financeiros com o município, por que essa dificuldade toda, então? Então, por que fazer contingenciamento? Por que fazer essa quantidade exorbitante de empréstimos? Não entendo. Eu gostaria de tentar entender essa matemática. Se eu tenho 5 para pagar e eu tenho 5 para receber, eu não devo nada. Então, eu não preciso pegar nada. As dívidas é porque foram pegos operações de crédito. Vieram dívidas também de precatórios de anos anteriores, né? Os nossos precatórios eles vêm aumentando, aumentarão mais ainda, porque tem diversos processos que a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, de funcionários que criaram uma lei em 2004, dando 50% de titulação para os professores, e não pagaram. Então, isso está tudo na justiça e vai virar um precatório para o município pagar futuramente. Nós fizemos uma desapropriação, nós ficamos 10 anos pagando uma desapropriação do terreno da UPA, do Orlando Becker, que foi quitada agora em fevereiro do início desse ano. Então, nós ficamos 10 anos pagando precatório. Isso tudo faz parte da dívida. Não é só operação de crédito. Nós temos um parcelamento do INSS 2, inclusive, parte ainda é da Câmara, que a Câmara nos transfere mensalmente ali um valor, 8 mil, acho, por mês, né? E isso também entra no parcelamento da dívida, entra ali na dívida consolidada. Agora, nós vamos quitar, agora, mês de novembro, um parcelamento junto ao INSS, que é uns 120 mil por mês, por aí. Então, isso tudo vai... então, a gente quita do INSS e já foi feita uma outra para colocar ali no lugar. Mas nós já vamos acabar um parcelamento. Então, são coisas que a gestão definiu que vai adotar, sim, para fazer investimento, porque o recurso hoje no município, ele custeia despesa de pessoal, e despesas de custeio ali, despesas contínuas. Água, luz, telefone, vale alimentação, vale transporte, merenda, essas coisas para manter a máquina e os serviços. Priscila, mas esses 20 milhões que tem aqui, que são esses 20 milhões de dívida, está dentro dos 4 milhões e 700 de precatório. Sim, isso é coisa está que já aí dentro. Vem, isso já vem, o município está sabendo disso. Sim. Todo esse processo não, do município... Não, está sabendo não, aí vão vindo os processos e vão ingressando. Não, mas o município está sabendo que o terreno de Bufo já vem lá da época de 1996, época do Sadi Peixoto, era do Arlindo, do João Brasil. Então, coisas que passou pela prefeitura e agora veio para pagar. Então, sim, isso está dentro. Essa questão dos professores que vêm aqui... Daqui a pouco vão vir os processos também. E por que aí é acompanhado com o corpo da prefeitura, secretariado e diretoria, tudo junto, para nós aprovar? O quê? Esse tipo de projeto que passa por aqui. Nenhum vereador votou contra nenhum processo aqui que venha favorecer um funcionário, principalmente os professores. Sempre foram acatados e ganharam tudo que eles pedem, eles levam. Sim. E, às vezes ainda um pouco mais. Aí o município tem que dizer, secretário, você não pode, prefeito, o senhor não encaminha o projeto mas quem encaminha para cá é o prefeito. Se o prefeito encaminha para ser aprovado, ele tem conhecimento que a dívida vai vir. Ou no momento, o precatório, ele vem. Então, isso são relacionar despesa para o futuro. Pois é. Aí, quer dizer, ele não está preocupado com isso. O projeto vem, os professores ficam tudo contentes, aí tudo batendo nas costas dos vereadores, nossas costas, que eu também aprovo. Sim. Não é verdade? E tudo numa boa. Agora você está me dizendo que depois começa a vir. E um município que já tem um precatório de 4 milhões e 700, que pode ser pago, se bobear, em 72 horas, ou... Agora até 2024, se não me falha a memória, eles prorrogaram. E isso aí vai ficando, entendeu? E eu me preocupo ainda, quando o município não se preocupa, eu acho que vai caber para o Bruno, depois, se você quiser até dar uma continuidade, Bruno, por que não foi feita a revisão da planta de valores dos imóveis dos ricos, valorizando proporcionalmente menos que 90% da arrecadação do seu tributo, e cai sempre nas costas do pobre. Então, essas plantas de valores já era para ter sido feito, né? Esses imóveis. 90% que é a população do contribuinte. Essa aí, você tem conhecimento, essa planta de valores que sim. Eu acho que já era para ter botado em prática. Isso aí é um sistema de arrecadação. Não, e assim, está sendo beneficiado somente uma pequena porção. Só não, lembrando... Desculpa. Não, ao contrário. Só lembrando a situação. A gente caminhou para a Câmara em 2 oportunidades a planta de valores. As 2 oportunidades foram rejeitadas. Na terceira foi aprovada com aumento de 60% da planta anterior, com a trava de 60%. Então, desde lá, já aumentou em 60%. A gente está tentando algumas outras ferramentas para aumentar sem prejudicar tanto o contribuinte nesse momento. Crise, recessão e tudo mais.
Então, ainda assim, esse ano a gente conseguiu um aumento de IPTU em torno de 18%. Então, eu vou fazer mais 2 perguntas, aí já vou... Aí vai ficar a parte. Oi? É porque... A última revisão foi em 2014. 2014 para 2015. Eu acho que essa minha pergunta vai cair nisso aí. O recadastramento depois da revisão do plano diretor foi feita? Foi em 2000 O último recadastramento foi 2014. 2013 e 2014 foram os últimos recadastramentos que nós fizemos. A gente já está atrás agora para fazer levantamento, orçamento, para fazer um novo recadastramento de imóveis. Isso aí é arrecadação, Sim, né? Tem que trabalhar lá porque nós temos que arrecadar. E a planta genérica foi revisada? Nesse trabalho que a gente está verificando ali com o orçamento, a empresa estimou mais ou menos o custo de 2 milhões, que é planta, recadastramento e nova foto aérea. E essa Câmara já aprovou, já deu, inclusive com financiamento, né? Vocês, quando vieram para nós aprovar, ela foi aprovada com financiamento já. Então, pô, se nós aprovamos nessa... Isso foi em 2015, né? 2015 ou 2016? Não. Esse foi recente. Não, foi recente. O PEMAT, Essa com né? financiamento, PEMAT, isso. Foi feito pela Inclusive, Caixa, foi né? matéria minha aí. Só que não... Não, foi feita uma lá em 2010, uma situação, aí teve um aditivo em 2013, que foi feito o último recadastramento, aí foi pedido um novo PEMAT, se não me engano, agora, só que a Caixa descontinuou o programa. A Caixa não está mais fazendo PEMAT. Aquela lei não... Então a lei aprovou, só que... Porque Mas nós aquela aprovamos, autorização que nós a Câmara aprovamos com deu lá- financiamento, nós aprovamos o financiamento. Isso. Eu acho que foi ano passado, né, vereador Nino? Eu acho que Não. foi. Ok, esse Acho que é foi para antes da esse Loura. trabalho que o Bruno está falando agora. Exatamente. Mas foi aprovado lá no passado, se eu não me engano, 2012, 2013, 2010, sei lá qual ano, para que fosse feito também e ainda não foi feito, né? Foi feito só o levantamento dos imóveis que não estavam cadastrados, mas a revisão da planta não foi feita. Não foi feito. Não, E- a o revisão Bruno, 2012... essa Não, aí revisão foi aí, para 2014, que a gente plantou a planta com a trava de 60%. essa revisão Que aí, ó, veio para a Câmara, tudo, foi com a trava de 60%. Que a gente queria botar a planta, a gente, inclusive fizemos simulações aqui de como ficaria a planta, e que dava... O problema hoje, o que acontece? Nosso valor venal em Biguaçu hoje, a realidade vai dar um aumento de 1000%, vamos botar assim, dependendo da região. Tu pega a região aqui do centro, o valor de metro quadrado para IPTU está em torno de 100, 120, e o valor real é 1.000, 1.200. mas aí é onde que eu comento. Eu não tenho como aplicar 1.000... Vou dar um... É onde que eu comento aqui que o pobre que pagava 30, passou 200%, foi para 90, ele pagou 90. E aqui no centro não foi pago 90. Não foi pago, não foi feito. Então o pobre, ele pagou porque era pouco, né? Era mas o aumento, 40, 50 vereador, reais o IPTU. Mas ele pagou Não, sim, 200%. mas o aumento foi uniforme, foi 60% em todo o município. Porque a gente travou a planta em 60%, então foi um aumento em todo o município. Nós tínhamos feito a proposta em 2012, que foi uma das melhores propostas que nós fizemos, que foi o quê? Foi com a alíquota progressiva. Então, conforme o valor venal ia aumentando, a alíquota do IPTU, o que impactaria menos os mais pobres e impactaria mais aquele que tem mais condições financeiras, né? Só que foi rejeitado na Câmara também. Então, mas a valorização dos imóveis ela não é uniforme também no município inteiro. A gente sabe que tem regiões onde houve, inclusive onde houve um maior investimento público, que ela tem uma valorização maior. Então, é óbvio que ela teria que... Foi feito um projeto agora, considerando esse último que passou aqui, ele considerou algumas variáveis, algumas métricas que levam em consideração isso. Mas não dá para você dizer que todos aumentaram em 30%. Esse aumento de 30% de forma uniforme, ele não é correto, não é coerente. Não, porque sim. a maioria, ou grande parte do nosso município não recebeu praticamente nada de investimento. E aonde houve os maiores investimentos é que aí sim deveria ter os maiores aumentos. E nós estamos falando principalmente de algumas regiões aqui no nosso entorno. Sim. Bom, obrigado. A respeito do aumento da porcentagem, existe uma base de cálculo para rua pavimentada, para rua não pavimentada, para imóvel edificado e para imóvel não edificado. Então, a base de cálculo no valor, digamos, venal do IPTU, existe uma base de cálculo sobre o valor da tabela da receita, ou qual vai dar o valor do IPTU.
Se eu não estou enganado, é Por favor, Bruno, relata para mim a base de cálculo. Isso foi aprovado agora, né, vereador? 2014 para 2015. Não. Desculpa, 2016 para 2017. Exatamente, 17, 18. exatamente, Isso. foi aprovado agora. O que não contemplou nesse aumento, nessa análise que você está falando. O que você está falando ficou de fora de tudo isso que foi discutido agora. Então, mas o valor venal, nós trabalhamos em 2014. A planta aprovada pela Câmara já consta ali os valores por região, só que houve a trava. Foi estabelecida uma trava de 60%, para não... Porque, por exemplo, tinha casos ali que iam aumentar mais de 150%, outros iam chegar perto dos 60% ou até menos. Então, a trava foi 60%. Vai ter ruas ali que o valor aumentou, realmente aumentou menos do que 60%. Essas alíquotas já foram implementadas nos imóveis de pavimentado, não pavimentado? Já estão implantadas. Que eu fiz sobre administração, sobre comissionados e gratificações, eu acho que cabia a administração me responder, por gentileza. Deixa eu aproveitar e já completar um pouquinho. Visto todo esse entrave aí com contingenciamento e coisas do gênero, e também sabendo, isso já foi noticiado pela imprensa no Brasil todo, e todos são conhecedores que lá desde o início do ano, que esse ano seria ainda mais um ano de recessão, completando a pergunta do vereador João Domingos, que ações que foram tomadas nesse sentido para, uma vez sabendo que as receitas não iriam acontecer na proporção planejada, né, visto os repasses federais, eles iriam cair, isso a gente já sabia lá do início do ano, que ações foram tomadas ou estão sendo tomadas para que as despesas, principalmente na área de pessoal, elas também reduzam, né, para que se possa equilibrar esses valores. Sim. Aproveitando sobre o decreto 181, que foi o que foi de contenção de despesas aqui, não foi tirado nenhum cargo comissionado, tá? Não nesse período, e não temos essa pretensão, por enquanto. Os estagiários, o que a gente está fazendo? Os que estão saindo, a gente não está repondo, né? O Bruno é prova disso, o pessoal está saindo lá do Pró-Cidadão, e a gente não está colocando. Esse foi um acordo até o final do ano, para que em janeiro a gente consiga normalizar e colocar de novo o pessoal. É importante só salientar que o decreto ele foi feito para que a gente consiga chegar no final do ano equilibrado, né? A gente não quer fazer uma despesa a mais. Então, assim, cortamos a licença-prêmio. Não é que a gente cortou. Se alguém quiser pegar e não precisar ser substituído, não tem problema. Agora, se a gente precisar chamar do processo seletivo para substituir aquela pessoa, a gente está cortando, porque daí a gente tem que pagar 2 servidores nesse período, né? Então, é de direito, só que mas se precisar a substituição, a gente só foi concedido durante o ano inteiro. Não é que não está sendo concedido, só que se tiver que chamar alguém do processo seletivo, nesse momento a gente não vai chamar, tá? Também houve os cortes de diárias também, não todas, né? O decreto fala, né, em casos excepcionais, então está tendo sim o pagamento de diárias, só que houve uma redução para que a gente consiga, né, segurar um pouquinho os gastos, né? Sobre alocação até de veículos, tudo, os que tinham a gente não tirou, deixou, mas aqui agora ninguém mais aluga carro. Isso até o final do ano, ou talvez, se o prefeito quiser revogar o decreto antes do final do ano, daí é uma decisão dele, né? Mas permanece cristão. Sim. Até porque já estava previsto, tem coisa que já estava empenhada, então a gente deixou, né? Sim, né? Mas tem outras coisas que estão entrando carros novos aí que já está para ir mandando alguns embora, né? Não entendi, vereador. Locações de veículos,
o transporte de estudante também é veículo, né? Sim. Essa não pode ser porque tem um Não. compromisso. Essa não pode. Não, não. Tanto é, foi outra conversa da outra reunião. Foi uma das Mas tem veículos aí que a gente vê ociosos aí, se começar a olhar e começar a fotografar aí, dá para ver a ociosidade de veículos, né? Que dá para dar um corte, né? Carro nossos parado e carro locado andando, né? É que, na verdade, a gente tem, sim, alguns veículos, só que hoje eles dão uma manutenção enorme. São carros que poderiam ir para leilão, porque todo mês é despesa com oficina. E daí o aluguel do carro, a gente já, se pagar a diária, foi um valor bem baixo, a gente paga um valor baixo e que compensa, porque a manutenção não é feita com a gente, né? É de quem locou. Perguntas que vão diretamente ao assunto com números, né? Se fala muito em crise e recessão. Qual foi a previsão de arrecadação para o ano 2019? E quanto está até agora? Se vai alcançar ou não? Segundo, a arrecadação própria do município aumentou em quantos por cento? O ano passado nós subimos em 33, né? Mas deu isso, 30 e alguma coisa arrecadação própria. Então, quanto vai subir esse ano? Certo? O poder de endividamento do município, pela Constituição Federal, é 200 e... Quantos por cento? 120%. Né? 120%. Nós estamos a quanto? 10, alguma coisa, né? Vamos bem. As contas do município estão em dia? Essas são as perguntas que me dão dados para eu saber se o município está no caminho certo ou não. Então, qual é a previsão de arrecadação para 2019 e quanto já estamos, se vamos conseguir chegar lá. Correto? E segundo, quanto é a arrecadação própria, crescimento, né? E o repasse do FPM, de Fundo de Participação dos Municípios, e de CMS, o valor adicionado, para ver se vai suprir essa demanda. A previsão ela está indo bem. O que não foi alcançado foi limitado nesse decreto de limitação de empenho, né? No todo, foi estimado 251 milhões, a gente arrecadou 151 até final de agosto. Dá o quê? Uns 251 no ano. Todas. Isso inclui operações de crédito, inclui os repasses do governo federal, estadual. Nós não vamos chegar nos 100%, mas vamos... Priscila, só para colocar ali a questão do recurso ordinário do vereador João Luiz, que as receitas próprias que nós trabalhamos, que principalmente que a Receita cuida ali, que é IPTU, ISS, ITBI e as taxas, já alcançamos uma média de 14% em relação ao ano passado. Tá? Até o mês de setembro ali foi 14,4%. Isso IPTU, ICMS, IPTU, ISS, ITBI e as taxas que nos competem. Ô Bruno, essa porcentagem é comparando mês de outubro com mês de outubro ou comparando toda a arrecadação do ano passado? A arrecadação de janeiro até outubro. Até outubro, já estamos acima 14%. Desculpa, até setembro. Até setembro. Isso. Estamos acima 14%. Acima 14%. O recurso ordinário... Do período, janeiro mesmo período. A setembro. Mesmo período. Isso. Aí, em relação ao valor todo, na receita própria, tá? Falta apenas 6% para a gente bater todo o arrecadado do ano passado. Então, esse mês, eu creio que a gente já deve estar arrecadando tudo que foi arrecadado no ano passado em receita própria. 6%. E o complicado é aquela situação que vem, né? Que o FPM, que a gente já sabia mais ou menos que ia dar uma aguentada. Bruno e Priscila, vocês têm noção do impacto financeiro para o ano que vem dessa distribuição do pré-sal, da linha de pré-sal que vai ser para os municípios? Já fizeram essas contas ou não? Parece que é uns 3 milhões para Biguaçu. 3 milhões ano? Isso, 3 milhões ano. Deve, parcelado. Mas isso é atrasado? Passado. Não é passado, é daqui para frente, né? Vai ser autorizado ainda no Senado, né? Vinham a 3 milhões agora daquele que já tinha retido e mais o valor que vai vir agora parcelado mensalmente. Vai ser contínuo? A informação que eu levantei é exatamente essa, né? Que viria um passado de 3 milhões e alguma coisa e passaria mensalmente a um valor que não tem nada a ver com esse 3 aí, né? Então, esse 3 aí é referente ao que já aconteceu, né? Isso. Aí o cálculo vai ficar mais ou menos em torno disso aí mensalmente, né? Isso aí mensalmente não, os 3
milhões, parcelar em 12, dividido em 12 vezes, que vai dar a arrecadação um ano, 3 milhões. Ano. Senhor presidente, eu tenho a palavra. Pois não. Todo mês de setembro e outubro, acho que tem um pacto federativo de 1% distribuído proporcionalmente a todos os municípios, né? Julho e dezembro. É julho e dezembro que vai entrar esse extra no caixa da prefeitura, é isso? Mas a gente já conta com ele. A Mas gente já faz a conta com ele. previsão de arrecadação. Boa tarde a todos, parabenizar o vereador Nino pelo requerimento. Obrigado a todos os vereadores presentes, senhor presidente, secretária Dani, Bruno, nossa amiga Priscila, demais que se encontram, assessores que se encontram no auditório, nosso presidente do sindicato, Jorge. Quero fazer, muito simples o meu questionamento. Existiu algum projeto, ou existe, né, encaminhado a essa casa desde 2014, na gestão Ramon e Wilson, e na gestão Ramon, a qual o Executivo Municipal de 2014 para cá não tenha cumprido seus compromissos financeiros com os funcionários e com os fornecedores? Não, a gente cumpriu, né? Em 2016 tiveram aqueles atrasos nos pagamentos pela baixa na arrecadação dos repasses do governo federal mesmo, né? Até pela nossa arrecadação própria do município, tiveram uns atrasos, mas a gente vem pagando os nossos fornecedores regularmente em dia. A gente tem a provisão da folha de pagamento do 13º salário, é feito mensalmente, tem uma conta separada. E a gente acredita que nós vamos fechar o ano equilibrado. Só se acontecer uma catástrofe, alguma coisa no município, que a gente tenha que colocar o recurso ordinário ali para poder custear, mas mantendo assim as despesas que vêm sendo realizadas, nós vamos conseguir saná-las todas até o final do ano. Essa era outra pergunta que eu ia fazer para você. O município, a contabilidade, a prefeitura vai conseguir, com as projeções atuais de arrecadação, fechar o ano. Quitar todos os empenhos que estão a maiores Sim. hoje no Tribunal de Contas. Né? Evidentemente, possa alguns empenhos desses serem ainda cancelados. não ser... a nota ser emitida e ele Exatamente. ser estornado. Muitos deles são obras também, vereador Nino. Isso que não aconteceu. Pavimentação de ruas, que daí a gente depende que, né? Que vem a nota, daí vem a nota o governo federal ou o Badesco que transfere o dinheiro, a gente paga o fornecedor. E isso, assim, se não vem a nota final do ano, a gente cancela esse empenho e reempenha no próximo ano, para ficar com o ano equilibrado, para a fonte ficar equilibrada. Então, pelas projeções, o município vai conseguir quitar todos os seus compromissos até final de ano. Com os encaminhamentos do prefeito Ramon de 2014 para cá, de compromissos de projetos com o servidor público municipal e com os prestadores de serviços. Sim. A projeção para 2020 continua embasado na mesma seriedade do ano de 2019. Correto? Correto. Então, quer dizer, não vamos ter problema de fechamento de conta de 2019 e os compromissos firmados pelo prefeito Ramon de 2014 a 2019 estão sendo todos pagos, inclusive com os compromissos firmados de governos anteriores, correto? Sim. Satisfeito. Mais algum vereador? Não sei se a nobre Priscila pode responder. Essa matéria jornalística que ali fora publicada, que o nobre vereador João Domingos pôde mencionar, ela corresponde à realidade ou é a matéria jornalística que joga de qualquer maneira? Não sei se você também verificou essa matéria jornalística, se corresponde à realidade do quadro aqui da prefeitura. Aquela do bloqueio de 7,6, né? Que está no Bigode News. Do decreto de limitação de empenho é a realidade. A gente faz o acompanhamento bimestral. E se a receita não vem, a gente bloqueia a despesa para não gastar mais do que tem em caixa. Mas se esse bloqueio é bimensal, por que isso aconteceu agora? Bimestral, porque foi feita a avaliação até 31 de agosto. A gente faz bimestralmente. Se vocês verificarem lá no site do município, vão ter 4 decretos de limitação de empenho. No bimestre anterior, no terceiro, foi bloqueado aos 6 milhões e pouco.
É porque a gente faz a previsão. Receber 2 do Estado, o Estado não transferiu, a gente bloqueia. A assistência social tinha 10 mil de uma receita, 20 de outra, a gente vai lá e bloqueia. A operação de crédito do Badesco, que não foi assinada ainda, fomos lá e bloqueamos 2 milhões. O Protransporte ia vir, mas não veio. Nós bloqueamos para não fazer a despesa. Porque se a gente fizer, de repente, e não vier receita, o município vai ter que arcar com recurso ordinário. E daí ele não terá condições. Ô Priscila, eu fiz essa pergunta para você explicar dos recursos, porque às vezes não dá de entender o bloqueio, porque não tem arrecadação, não é por isso. A LDO e a arrecadação de todo o ano, ela é feita em cima de uma estimativa do Protransporte, de empréstimos, de todos os setores do governo num todo, né? Num todo. E quando esse recurso vinculado ele não vem, ou por algum motivo o próprio município não contrata esse serviço, ele bloqueia. Então, é algo natural da administração pública. O que vem permanece, o que não vem bloqueia. E, às vezes, até um repasse, um recurso vinculado, muito acontece... Às vezes, até o próprio, né? Até o próprio, mas o próprio está em ascendência, ainda bem. Mas, inclusive, acontece muito com a assistência social, que são vários recursos vinculados... E a saúde também. A saúde também. São muitos recursos vinculados que vêm mensalmente, que deixam de vir para o município não ficar com essa despesa em aberto, ela faz o bloqueio. Então, é uma informação que não é fácil de ser digerida nem entendida, mas que é obrigada a constar na prestação de contas para até o fechamento de contas da contabilidade do município. Vereadora, eu acho que o que você acabou de mencionar é fácil de entender e não vejo que, pode ser que para alguns, né? Mas não vejo que esse seja o fato da dúvida, né? O que causa a preocupação é que se sabe desde um determinado período que nós estamos em recessão, que as receitas irão cair, que a federação irá passar menos do que passava no ano anterior. Claro que acontece fatos, por exemplo, o repasse do Estado. Alguém vem aqui, promete que vai repassar, é colocado no empenho, né? Essa receita vai vir, não, é garantido, está aqui. Né? E aí não vem. Aí eu concordo, né? Propaganda enganosa, eu também concordo que tem que ir lá e bloquear mesmo, e de preferência na próxima nem colocar, esperar primeiro vir o recurso. Né? Nós colocamos um valor menor. Acho que agora foi um trato de 180 mil. Agora com relação ao que vem acontecendo durante o ano, o que se espera é que as ações não sejam tão demoradas, para que os montantes não sejam tão gritantes. Isso é que causa à população e à própria imprensa um impacto negativo. Porque se você vem atuando gradativamente, se você vem já reduzindo, você não precisa chegar agora e dizer, as diárias estão cortadas. A alocação de veículo não pode mais acontecer. Por quê? Já se sabia que isso estava acontecendo. Isso vem sendo noticiado desde o início do ano. Então, o que se esperava, e é isso que eu acho que a imprensa e a sociedade praticamente num todo entendeu, quando lançou essa matéria, é que, poxa, não é novidade, o município sabia disso. Então, por que ele já não veio agindo nesses cortes para não ter que chegar agora no final do ano e lançar um pacote desse tamanho, entendeu? Mas o decreto de limitação ele é feito bimestralmente. No primeiro, no segundo, no terceiro, agora no quarto, e faremos até o sexto. E, na verdade, eu acho que a gente tem que deixar claro que tudo aqui não é que vão ser cortadas despesas, é contingenciar. É que nós não temos mais orçamento para poder fazer novas despesas. Nós vamos manter, nós vamos honrar aquilo que já está empenhado. Aquilo ali vai vir receita para pagar. Não, Priscila, mas assim, eu entendo, mas a gente está misturando as coisas. O importante é deixar claro para os vereadores, que eu acho que é isso que eles estão preocupados. A gente está misturando as coisas, Priscila. Os serviços vão deixar de ser prestados. E é isso que o prefeito quer que deixe claro. Não vão deixar de ser prestados. Nós vamos honrar com o que já está lá. Vão. A Dani acabou de dizer que vão. Exatamente. Que está proibido alugar veículo, que está proibido pagamento de diária, que está proibido... Mas não que isso vai impactar lá no serviço para o munícipe. Quem garante que não? Não, porque, por exemplo, as diárias foram... ali, uma diária para uma pessoa que vai viajar para fazer um curso, mas a diária do motorista que leva aquele paciente regularmente para hemodiálise, essa diária está sendo mantida. Tá, mas e o curso? Essa diária ele vem recebendo. E o curso? Daí vai deixar de ter. Isso não é um prejuízo? Se não é, por que teve durante o ano todo? Mas o munícipe lá na ponta não vai receber isso com tanto impacto. Não sei. Não sei, vai depender de que curso que é. Só respondendo o presidente, o que eu quis falar com o dito da suplementação, do bloqueio de algumas receitas, não é importante a preocupação, só para não misturar as coisas, que são duas coisas totalmente distintas, ou seja,
o bloqueio de novas contratações, de novos estagiários, sim, é algo, ok? É diferente da matéria. A matéria, esse o assunto. Sim, a matéria, não, mas o que foi citado, que eu expliquei, foi os 7 milhões, 6,9 milhões. 7,6 milhões. Então, o que eu quis falar foi dos 7,6 milhões num todo, que a maioria destes recursos vinculados, desse bloqueio de receita, é suplementação, né, Priscila? Não, suplementação não. Não, é bloqueio mesmo. Bloqueio. Desse bloqueio de receita, suplementação é a mais. Desculpa. Desse bloqueio de receita é que tem que deixar dito que não é todos cortes de serviço. É isso que eu quis falar, que eu quis explicar. Né? Eu sei que cortes de serviço não são bons para nenhum. Com certeza, qualquer corte de serviço atinge lá na ponta, seja um estagiário lá na receita que falta, ou na administração, na vigilância, mas em tempos de fechamento de contas num todo, temos que priorizar serviço. Não podemos priorizar uma diária de um servidor que quer fazer um curso e deixar de dar diária para um motorista que leva um paciente para hemodiálise, como foi dito pela Priscila. Então, são contextos e contextos, prioridades e prioridades. Mas como foi muito bem falado, tem que ver esse tipo de serviço, ver a arrecadação com antecedência, é isso mesmo, com antecedência, e criar disso ferramentas e ações que eu sinto muito nessa casa, eu sempre falo, inclusive, se Deus quiser, essa semana vão estar implementando a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Industrial e Comercial, para nós sentarmos nessa casa e discutirmos ações de atrações de empresas de geração de receita. Nós sempre estamos sentando aqui para discutir despesa, retenção, despesa, retenção, despesa. Então, vamos inverter e vamos sentar para realmente levar o município para frente. Obrigado. Eu concordo com o vereador essa questão de inverter, né? Mas o que se espera quando se tem um gestor, alguém que estará à frente, que ele tome essas iniciativas, né? Nós não esperamos que a gente eleja um prefeito para que ele vá lá só pagar a conta. Se ele for só para pagar a conta, transfere tudo para um banco. Exatamente. Então, se espera que ele efetivamente tenha uma equipe que esteja pensando, vamos lá, a contabilidade está pensando no que ela vai fazer com relação a empenho, com relação a pagamento, né, a despesa paga, beleza. A administração está pensando, eu tenho isso para pagar, como é que eu vou pagar? Paguei e pronto. Mas nós temos que ter pessoas pensando, a minha arrecadação está caindo, o que eu faço para aumentar? Como eu posso trazer novos recursos para o município, seja através de repasse, seja o que for, entendeu? Então, sim, efetivamente é isso que se espera do município, né? Claro que todas as ações, e você sabe disso, que eu sou um defensor e parabenizei Vossa Excelência em função da criação dessa frente, espero que a gente consiga, exatamente, que a gente consiga efetivamente tirar isso do papel e trazer ganhos para o município, mas espero também que o Executivo faça a parte dele, senão nós vamos ficar discutindo que nem a água da casa. Presidente, desses 7,6 milhões que saem no jornal, não seria viável a administração fazer uma nota explicando isso? Por que tem que chegar em nós, gente? Por que esse jornal que é do governo está 12 anos... Mas o próprio decreto se explica, né, vereador? Mas esse cara está 12 anos ganhando. Será que deixaram de pagar ele? Mas é a imprensa, né? É o papel dela também. Deixa eu só complementar. Será que deixaram de pagar esse jornal, como o Biguaçu em Foco também não está mais recebendo? E isso só vem à tona quando essas pessoas param de receber. Aí isso começa a achar coisa dentro da administração. Nunca que esse cara fez isso. Eu estou aqui... E eu me impressiono também, porque esse decreto é sempre realizado. Mas esse cara usou aqui, usou contra nós, ele usou isso aqui contra nós, vereadores. Usou principalmente sobre a minha pessoa. Então, por que a administração não põe uma nota, explica o que é, como explicou para nós? Isso aqui é contingência, porque o dinheiro não veio. É isso que tem que dizer para esses caras, para não vir para nós. Aqui tem aqui em cima, aqui, ex-líder do prefeito ganha uma licitação de 303 mil reais. Agora parece que tem um cancelamento dessa licitação. Foi isso? Cancelou? Aí é com a secretária? Não. Cancelou a licitação do Marconi? Está aqui, o ex-líder Marconi, ele e o Ramon aqui na foto. Foi cancelado? Está aqui, Então está aqui uma matéria. Ex-líder do governo, isso é feito para o governo. E que licitação dessa? Será que é aluguel de carro também? Ele não botou qual é a licitação? Não foi? Não. É a empresa de Marconi.
aluga carro para a prefeitura. Então é de locação, provavelmente. Aí, não, mas já ele, tem uma licitação. ele ganhou a licitação e agora... Então, essas coisas assim, ó... É mentira, então, vereador? É mentira, então? Não, mas é mentira ou é verdade? Para mim não importa o recurso, gente. O cara vereador, foi vereador aqui. A informação está ali, nós estamos sendo aqui publicado, tem um discutindo jornal, a questão prefeito do município. O prefeito está na foto despesa... com ele. Pô, aí o jornal, aí os caras vêm para cá dizer para mim, pô, vereador, vocês não estão vendo isso aí? O vereador não é mais vereador desta casa, o que ele faz com a empresa dele, a mim não me interessa, a licitação que ele ganha, parabéns para ele, como ele está ganhando em outro município, mas só que nós não podemos, nós, vereador aqui, ó, pô, vocês não estão fiscalizando. Aí, inclusive, botaram as trimas até no Jornal Só, né? Parece que é bem de propósito, né? 66, o aumento de 66% da gestão do Ramon de endividamento, mais 7,6% de bloqueio. Então, essas coisas assim, eu acho que a administração tem que responder. A partir da hora que a administração responder requerimentos de vereadores, aí muitas coisas serão solucionadas. Porque questionamento meu sobre gasto com imprensa, gasto com publicidade, gasto com revista, que eu questionei, não me deram uma linha de resposta. Pois é, o senhor já até comentou isso na última audiência pública? Não lhe nem, não continua a mesma coisa. E tem o requerimento lá. Estou fazendo... Mandato, esse 80 não foi... mandato de segurança, encaminhando ao Ministério Público aí, quem sabe lá... porque daí tem que ver quais são as sanções, né? Pelo não acatamento. Né? Patrícia, da outra vez eu já disse isso. Enquanto o prefeito não responde, nós convocamos. Sim, mas... E é a minha obrigação como vereador. É a porque isso aqui está sendo gravado, né? Eu vou ter acesso a esse material, que a imprensa vai me ceder em CD, e eu vou botar na minha rede social daquilo que a gente fez. Aí eu vou ter resposta para a sociedade. Sim. Que a minha parte eu fiz, com o apoio de vereadores que assinaram. Porque esse requerimento é hoje abaixo assinado, que aqui assinaram. Porque se eles não tivessem compromisso com o Biguaçu, eles também não assinavam. Não é verdade? Eles também querem saber, nós queremos saber. Até, inclusive, a gente vai pedir para o senhor encaminhar por escrito essa que estava no seu não, o senhor foi lendo, tá, porque daí nós não nos preparamos e ficamos com algumas respostas, a maioria sem dar resposta. Vou tirar alguns rabiscos que eu fiz, mas está no meu computador, meu assessor vai limpar, depois eu vou encaminhar para vocês. Tá? Que daí fica mais fácil para responder do que assim tudo de cabeça, vereador, que a gente vai respondendo aí ponto a ponto, ponto, tem né, alguns tópicos, são a minha falação com a minha pergunta. Eu vou botar... Sim. Eu vou fazer uma limpa aqui para poder mandar o que eu questionei, eu vou mandar para vocês. Bom, obrigado, a primeira parte ali a gente soube responder certinho, mas os demais eu até já fui esquecendo. Mais algum vereador queria questionar alguma coisa ou comentar alguma coisa? Só para finalizar, então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Priscila. Já foi questionado isso pelo vereador Elcio, só queria a afirmação. Todas as demandas relativo ao serviço público estão garantidas? Estão. Todas as demandas relativas aos servidores públicos estão asseguradas? Também estão. Qualquer divergência, qualquer necessidade, a conversa com os servidores e com o sindicato está acontecendo? Sim. Então, da minha parte, ok. Eu agradeço a presença dos vereadores Elcio, Ney Cunha, Pastor Nassete, Ednei Miller, João Luiz, João Domingos Zimmermann, ao suplente, o assessor Hermes do vereador Dr. Adriano. Agradeço ao Bruno, secretário da Receita, a Daniela. A Daniela tem um convite para fazer antes do encerramento. Eu agradeço a Daniela, secretária da Administração, e principalmente pelos seus esclarecimentos, Priscila, contadora do nosso município. Muito obrigado. E antes de eu encerrar, eu passo para a Daniela para fazer um convite. Isso. Só para reforçar, né, eu acho que até a Adriana estava com a lista de presença para convidá-los todos para o dia 28, na nossa festa do servidor, que nós vamos fazer lá no antigo Petri, hoje 048. Então, vai ser numa segunda-feira, porque é o dia do servidor público, né? A gente não vai trabalhar. Não. Que? Terça feriado? Não. A partir das 19 horas, a gente está preparando uma festa bem bonita, bem legal para todo mundo, né? Eu acho que quem já foi sabe, e todo ano a gente tenta melhorar, tá? Esse ano vai ser carreteiro novamente, a gente vai ter 3 bandas, vai ter mesa de doces, vai ter a entrega da Esmeraldino Prazeres. Então, queria só reforçar o convite para todo mundo participar da nossa festa no dia 28. Serão todos bem-vindos. Boca Livre. Não. Não. Como todos os anos não sai recurso nenhum. Despesa e regulação. Ontem eu esqueci de falar da mesa de doces, né? Então,
reforçando o convite, Agora tem todo mesas mundo de vai. doce, exatamente. Obrigado a todos e declaro encerrada essa reunião.